Você já se sentiu no fundo do poço? Pois é, eu também. No filme O Poço e no Parasita, essa é uma temática recorrente. Hoje nós vamos analisar essas duas manifestações artísticas que fogem um pouco de Hollywood para verificar como o nosso sistema tributário se comporta. Vamos analisar metaforicamente como o fundo do poço tem a ver com o nosso sistema social, econômico e também tributário. Vamos lá? No Tributo à Arte de hoje, nós vamos falar do filme O Poço e o filme O Parasita. São dois filmes que fogem de Hollywood, um espanhol e o outro coreano, trágicos, sórdidos e não foram dirigidos por Tarantino. Esses dois filmes abordam uma temática social, temática relacionada à desigualdade social. Em um, vamos encontrar essa temática de forma metafórica, no outro de forma mais direta, mas os dois se conectam com o que a gente quer chegar aí sobre sistema tributário. Vamos pensar um pouquinho? No filme O Poço, que é dirigido por Galder Urrutia, aborda-se a temática social de forma metafórica. Os personagens estão presos em uma prisão com muitos patamares e se alimentam do que sobra do patamar acima. Aí é que está a nossa metáfora. Quem está no patamar acima deve comer aquilo que lhe satisfaz, mas também pensar naqueles que estão abaixo. Será que na nossa sociedade isso funciona? E foi por isso que eu fiquei pensando, quando eu assisti O Poço, eu não parava de pensar no princípio da capacidade contributiva. Eu não parava de pensar na metáfora da vida cotidiana. O nosso sistema tributário, ele reflete e ele até perpetua as desigualdades sociais às quais nós estamos acostumados. Na verdade, o que a gente vive e o que a gente vê na nossa realidade é um sistema social que perpetua privilégios. Pessoas, muitas vezes, deixam de se preocupar com as demais, deixam de até querer pagar o tributo, até contribuir, ou deixam de se preocupar com a solidariedade social e se aproximam mais do individualismo. E isso está refletido lá no filme O Poço. A depender de quem esteja no patamar acima, quem está abaixo não vai comer nada. E é isso que a gente observa ao longo do filme, ao longo da sordidez das cenas. O filme é uma verdadeira alegoria. Traz, por óbvio, muitas situações que nós podemos relacionar com o nosso cotidiano. Tem aquela pessoa que luta contra as desigualdades, mas que é engolida pelo sistema. Tem aquela pessoa que se conforma e não faz nada para mudá-lo. Tem aquela pessoa que se preocupa com os demais. E tem aquela pessoa que luta contra o sistema. O final do filme não é muito importante para as nossas conclusões aqui relacionadas ao sistema tributário. Mas é importante ver como ele se desenvolve e como a insatisfação de algumas pessoas que nunca enxergaram como o sistema funcionava acaba refletindo nas suas atitudes a partir de então. E o personagem principal, ele percebe como o sistema é todo pautado em escolhas egocêntricas. Muitas vezes nós não paramos para pensar como os nossos sistemas jurídico, econômico se desenvolvem a partir de interesses de poucas classes, de poucas pessoas que acabam se perpetuando nesses privilégios. E esse privilégio, ele acaba se refletindo muitas vezes no nosso sistema legal, e assim a gente vê no próprio sistema tributário. O nosso sistema tributário, como a gente já viu em alguns vídeos, ele reflete o que a gente chama de regressividade tributária. Ele deveria ser progressivo, deveríamos tributar quem ganha mais, mas o nosso sistema não se preocupa tanto com isso. Por mais que tenha lá na nossa Constituição uma normatividade que incide sobre a propriedade, sobre o patrimônio, sobre a renda, a gente não verifica isso na prática. A nossa tributação incide muito mais sobre o consumo e isso acaba repercutindo sobre a renda de quem ganha menos. Então, nós temos um sistema que é refletido pela regressividade tributária.
tributária. E lá no Poço, nós percebemos que os privilegiados, ou seja, os que estão nos primeiros patamares, não se preocupam em mudar o sistema, acabam consumindo tudo que eles podem, sem pensar nos demais, nos patamares mais profundos, e isso reflete realmente e perpetua o sistema de desigualdade social. É por isso que eu falo que o filme é uma alegoria, porque é uma grande metáfora sobre a nossa vida cotidiana. Assista ao Poço se você estiver em condições. É um filme excelente para refletir e para até se indignar mesmo contra o nosso sistema tributário, econômico e social. E o que o filme Parasita tem a ver com o fundo do poço? Bom, gente, o filme dirigido por Bong Joon-ho, filme coreano, traz uma família, a família Kitaek, que está realmente no fundo do poço. Estão todos desempregados. É uma família formada pela mãe, o pai, o filho e a filha, que estão em idade produtiva, teoricamente, mas que não têm emprego. Na Coreia do Sul, nesse momento, abordado no filme, não haveria emprego para todos. E é então que dos membros da família tem contato com uma família muito rica. E essa família acaba empregando todos eles, todos os membros, mas não da forma mais lícita. Eles acabam fingindo que não se conhecem para poder ser empregados na casa. E o desenrolar da história demonstra o quanto que a desigualdade social presente não apenas no Brasil, mas também em outros países, acaba gerando esses dilemas. Se por um lado a gente pensa, nossa, que família picareta, que família picareta. Picareta é muito pejorativo. Eu dei aqui um Google no sinônimo de picareta, né? Vigarista, trapaceiro, oportunista, trambiqueiro, embusteiro, patife, espertalhão, parasita, aproveitador, desfrutador, explorador, tratante, aldrabão, tudo isso sinônimo de picareta. Você acha, então, que a família, por um lado, pode ser picareta ou parasita, como o próprio nome do filme é em português. Por outro, você pode refletir sobre essa situação em que eles estão encaixados. Situação de extrema necessidade. E é por isso que a gente fala que eles estão no fundo do poço. Tem uma cena do filme em que toda a família sofre com o alagamento da sua casa. Ao passo em que o pessoal da família rica está ali esbanjando no conforto da sua casa. Então nos leva a pensar se de um lado temos pessoas vivendo tão bem, comendo a sua comida que vem todos os dias pro prato. Por outro, temos aí no Brasil, por exemplo, pessoas que estão indo em açougue buscar gordura de boi para sobreviver. Ou seja, o fundo do poço. Como chegamos a isso, né? E como é que a gente relaciona isso com o nosso sistema tributário? A desigualdade social é um tema que perpassa por vários sistemas. O sistema econômico, o nosso sistema social. Então, a desigualdade social, ela está refletida também no sistema tributário. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar que a desigualdade social é refletida na regressividade tributária. Na medida em que a nossa tributação incide muito mais sobre o consumo do que sobre renda e patrimônio no Brasil, nós temos um acirramento dessa desigualdade. Então, a situação que é refletida no filme O Parasita, em que pessoas literalmente se degladiam por uma condição melhor, né, por desfrutar de um conforto de uma casa. E vejam, eles estão ali criando estratégias para serem empregados em uma casa. A gente não trata ali no filme de estratégias para roubar um grande banco ou uma casa da moeda, como na série La Casa de Papel. Mas sim, pessoas que querem sobreviver, querem ser empregados de uma casa. Então, isso a gente também vê aqui no Brasil. Por isso o filme traz tantos dilemas e nos faz pensar em que país que a gente quer, que sistema tributário que a gente quer. Será que é esse que tributa tanto quem ganha menos? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, gente, no Brasil, ela paga 50% do que ela ganha só de tributo. E carga tributária é invisível. Carga tributária que recai indiretamente sobre produtos de consumo de extrema necessidade. Será que isso é justo? E é por isso que esses dois filmes, que não foram dirigidos por Tarantino, apesar de todo o contexto sangrento, eles podem ser instrumentos de reflexão e de um pensar mais aprofundado sobre o sistema tributário que a gente quer.
Viu como esses filmes sórdidos podem trazer reflexões super ricas sobre o direito tributário? Curtiu? O que é que você achou? Me conta aqui nos comentários e aí a gente se encontra no próximo Tributo à Arte.